Muitas pessoas se dedicam a pesquisar a obra e a história de Érico Veríssimo. Conosco aqui na redação do jornal Folha do Noroeste, o professor Eduardo Ritter, da UFSM Campus aqui de Frederico, que também lançou um livro recentemente, neste ano, A Tribo Jornalística de Érico Veríssimo. Professor Eduardo, obrigado pela sua visita. Tudo bem? Tudo bem. Fala pra gente então um pouco sobre o que aborda o seu livro. Tu conta um pouquinho da história, tu fez uma pesquisa sobre Érico Veríssimo. O livro, a ideia do livro, ela surgiu a partir da minha dissertação de mestrado, né, que eu fiz na PUC Porto Alegre. E a partir da pesquisa que eu fiz, identificando e analisando os personagens jornalistas que aparecem nos romances do Érico Veríssimo, eu acabei transformando, enfim, esse texto que é mais acadêmico, a dissertação na íntegra pode ser consultada no site da biblioteca da PUC, né? Então aqui eu trago um texto mais focado e que vai mais direto ao assunto, vamos dizer assim, pegando mesmo a figura do Érico Veríssimo e os seus personagens, né? Então é um texto mais literário, mais solto do que um texto acadêmico, né? Então ele pode ser lido não só por estudantes de letras e comunicação, mas qualquer pessoa que goste de literatura. Professor, tu começa do diploma de burro em Cruz Alta à busca do sonho. Essa é uma história curiosa do Érico, né? Ele estava estudando quando ele estava no que hoje seria o ensino médio, né? Ele reprovou em matemática, né? E aí chamaram o pai dele na escola, em Cruz Alta, e quando a professora falou para o pai dele que ele havia sido reprovado, o pai dele olhou para ele e falou: acabaste de receber o diploma de burro. Ah, sim. E aí então ele manda o Érico num colégio interno, no Cruzeiro do Sul, em Porto Alegre, para concluir os estudos, né? E dessa primeira ida a Porto Alegre, em que ele fica os 3 anos para encerrar os estudos, depois ele volta para Cruz Alta e, né, para trabalhar na farmácia do pai dele, depois num banco em Cruz Alta. Mas aí ele acaba, por ter esse sonho, esse desejo de ser escritor, né? Ele em 1930, né, quando ele tinha 25 anos, ele se muda definitivamente para Porto Alegre com esse sonho de se tornar escritor, né? Que na época, né, 1930, também tinha todo um status, né, em torno da profissão, né, da carreira de escritor. Certo. Eduardo, são mais de 200 páginas na tua obra. E me fala um pouco da contribuição dele para o universo jornalístico, então, já que no título, né, tu destaca isso. Então esse é uma face do Érico, vamos dizer assim, que não é muito conhecida, né? Enfim, as biografias, os textos, eles sempre destacam ele como escritor, né? Que obviamente ele foi, né, um dos grandes escritores do Brasil, né? E então eu faço esse resgate dessa trajetória dele no jornalismo, né? Porque ele, quando ele sai de Cruz Alta para ir para Porto Alegre, ele acaba encontrando na revista do Globo, na editora do Globo, né, um emprego para ele se manter, né? Porque ele não, os primeiros livros dele durante a década de 30, ele escreveu, né, como ele coloca, nas tardes de sábado, de madrugada, né? Quando ele estava fora da redação. Paralelo ao trabalho. Paralelo ao trabalho no jornalismo, né? E somente depois no início da década de 40, que daí ele vai publicar O Tempo e o Vento, vai começar a publicar seus grandes livros, ele começa a poder viver de literatura, né? Mas tem alguns dados, assim, curiosos, como, por exemplo, em 1935 ele foi o presidente fundador, né? Ele estava no movimento que fundou a Associação Rio Grandense de Imprensa e ele foi o primeiro presidente, né, da ARI, que até hoje tem o prédio, né, lá em Porto Alegre, no viaduto da Borges, e tem o prêmio ARI, que todo ano também premia. Enfim, ele foi o primeiro presidente da ARI, ele ficou 2 anos na presidência da ARI, né? E ele, né, tinha esse trabalho editando como editor de caderno, inclusive de um caderno voltado para o público feminino, traduzindo textos. Ele trabalhava como tradutor e como também, principalmente, editor, né, na revista do Globo. Por quantos anos ele escreveu, Eduardo, a trajetória dele? O primeiro livro dele, apesar de que antes disso já se teve registros de publicação de conto no Correio do Povo, em alguns jornais, mas o primeiro livro dele foi em 1932, que foi o Fantoches, que é uma coletânea de contos.
E a obra dele vai até os anos 70, né? Então, quando ele morreu em 75, ele deixou um livro que seria A Hora do Sétimo Anjo, que ele não acabou, né? Tem pesquisadores que né, recuperaram desenhos que ele fazia, porque, por exemplo, em Incidente Antares, ele desenhava a cidade antes de escrever, tinha toda uma pesquisa, né, uma preparação antes dele escrever. Das histórias. Tinham técnicas assim que ele utilizava. Fica então o convite do senhor para que os leitores possam ter acesso a este livro. Então, o livro ele está sendo comercializado pela editora mesmo, né? Basta entrar no site da editora da Unijuí, que está lá, e também tem a opção de contatar, né? Me contatar diretamente, né? Pelo Facebook ou por e-mail, né? O e-mail é hittergaúcho@hotmail.com ou no Facebook, só procurar pelo meu nome. Obrigado, professor. Eu Sucesso. que agradeço. Parabéns. Muito obrigado.